Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Sinusalcast, um lugar e um ambiente onde iremos falar sobre doenças do coração e sobre a saúde cardiovascular. O tema de hoje é um tema que causa muitas dúvidas nos pacientes dentro do consultório e como um todo, e hoje iremos falar sobre o colesterol. Por que é tão importante, por que o cardiologista parece às vezes obcecado pelo colesterol? Nós estamos falando da dieta, estamos falando sobre o vilão ou um elemento central de uma doença chamada doença aterosclerótica. Essa doença é responsável pela maior mortalidade no mundo inteiro. Essa doença é responsável por doenças como o AVC isquêmico e também pelo infarto agudo do miocárdio. Estamos falando de uma doença que causa muita mortalidade dentro do mundo, em todos os meios. Então, por isso que o cardiologista fala muito sobre esse tema e ele pesa a mão mesmo na hora de falar sobre esse tema, porque nós temos que agir rapidamente quando é detectada essa doença. E hoje em dia nós estamos indo além, a gente está tentando chegar antes da doença para fazer uma prevenção primária, não só do infarto e do AVC, mas uma prevenção primária da própria aterosclerose. Estamos tentando nos antecipar nessa doença, tentando identificar pacientes que têm um maior risco de desenvolver doença aterosclerótica e começar o tratamento muito antes da própria placa de gordura aparecer. Lembrando, doença aterosclerótica, o que é? É o acúmulo de gordura nas artérias do nosso organismo. Em quais? Em todas as artérias. É uma doença que pode afetar todos os órgãos e causar problemas vasculares, cerebrovascular, cardiovasculares como um todo, tanto no coração quanto no cérebro, nas carótidas, nos membros inferiores e superiores, em todos os membros. Isso pode levar a problemas e complicações no futuro. E por que a gente sempre está falando nesse tema, né, com os pacientes, falando sobre esse tema com os pacientes no consultório, ou com vocês aqui na internet, ou divulgando Reels sobre isso, né? Porque é muito importante que vocês entendam. Hoje em dia tem muita controvérsia, não diria controvérsia, existe muitas dúvidas sobre esse tema, né? E o que vem a ser o colesterol alto ou a doença aterosclerótica, né? Então, o que causa isso na população como um todo, né? Essa é uma doença que é causada, ela é determinada uma boa e a maior parte pela genética, e também é determinada uma boa parte pela nossa dieta e o nosso estilo de vida moderno, né? Então, somou-se esses dois fatores. Pessoas que herdaram uma genética que favorece o acúmulo de gordura nas artérias, e hoje em dia a nossa dieta do mundo moderno, uma dieta que foi industrializada, uma dieta que é ultraprocessada, que traz consigo gorduras polissaturadas, né? Essa dieta, ela favorece o acúmulo de gordura. Quando você tem esses dois fatores, uma pessoa com a genética que favorece o acúmulo de gordura nas artérias e uma pessoa que se alimenta de forma inadequada, você tem a doença aterosclerótica. E o mais importante aqui é aqui onde entra o cardiologista para identificar essas pessoas, para começar o tratamento antes. No começo, uma mudança de estilo de vida, mas quando já tem a doença implantada, a gente parte para o tratamento medicamentoso, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre qual que é a implicação dessa doença, né? Por que essa doença é tão importante para nós e para toda a população, né? Então, porque a gente quer evitar que vocês tenham infarto e AVC, né? Isso pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum que aconteça
mais para a velhice, porém hoje em dia a gente está vendo que as pessoas mais jovens vêm tendo sim infarto e AVC, isso vem acontecendo. A etiologia pode estar aqui no colesterol elevado, tá bem? Nós precisamos de colesterol no nosso organismo? Sim, o colesterol é uma molécula importante, ele advém da dieta, mas o nosso organismo também produz, como eu já havia dito anteriormente, o nosso organismo produz. Para que o nosso organismo utiliza o colesterol? Ele utiliza para produzir as células do nosso organismo, hormônios e tudo mais. E também, às vezes, a gente adquire o colesterol da dieta e ele é utilizado simplesmente para prover energia para o nosso organismo, né? Então, ele é importante? Sim, a gente tem que comer colesterol, gordura? Sim, né? Mas o mais importante aqui é você saber a fonte, né? Quais as fontes são as melhores? As fontes de origem vegetal. Daí nós estamos falando do azeite de oliva, das oleaginosas, que são as nozes, nós estamos falando do abacate, por exemplo, a gente está falando de óleo, o óleo de soja. Então, essas gorduras que são insaturadas, elas são boas para o nosso organismo, uma fonte adequada. Já a gordura que vem de fonte animal é uma gordura saturada, né? E aqui vem uma das grandes controvérsias, né? Porque essa gordura não faz bem para o nosso organismo. A gordura saturada, ela é altamente aterogênica, ela se acumula nas artérias e nós não devemos ingerir esse tipo de gordura de forma indiscriminada, tá bem? Então, essa gordura que vem de fonte animal, a gordura a banha de porco, a gordura, aquela gordurinha que está em volta da carne, essa gordura ela não é adequada para o nosso organismo e ela é sim causa de a doença aterosclerótica, ela aumenta o colesterol do nosso sangue e, consequentemente, ela aumenta o risco de você desenvolver doença aterosclerótica. Então, muito importante dividir as fontes de colesterol ou de gordura para ingesta na nossa dieta, sendo mais saudável e adequado às gorduras que vêm de fonte vegetal e sendo as não adequadas para o nosso organismo, as gorduras que são de fonte animal, tá bem? As gorduras insaturadas e as gorduras saturadas. As gorduras saturadas são fonte de gorduras que causam placas de ateroma, ou seja, que se acumulam nas nossas artérias, causando problemas como infarto e AVC, tá bem? Então, dito isso, né, por que é importante as fontes e as fontes que de onde a gente deve buscar e por que é importante a gente saber tudo isso, a gente vai a partir daqui para a doença mesmo, né? Como identificar essa doença nas pessoas, né? Estamos falando de doença aterosclerótica e é o início do infarto e do AVC, né? Como identificar? Primeiramente, a gente pode fazer exames de sangue para dosar, para saber se você tem o colesterol elevado no teu sangue, né? A gente dosa o colesterol total, dosa o LDL, dosa o HDL, dosa o triglicérides, né? A gente pode, hoje em dia, né, dosar a própria ApoB e pode dosar mais recentemente, a gente vem dosando a LPA, né? Isso aí é um painel, um perfil da tua... um lipidograma, né, um perfil do teu colesterol que a gente pode identificar para saber se você tem o colesterol alto ou não, né? Uma vez que você tem esse colesterol alto, a gente parte para uma investigação maior, né? Daí a gente começa a avançar na investigação para saber se você já tem placas de gordura acumuladas em alguma artéria do teu organismo, seja ela qual for, né? Então a gente parte, né? A gente faz uma análise primária, né? Para saber se você está com sobrepeso, para saber se você tem um estilo de vida saudável, para saber se você é tabagista ou não, para saber se você tem os fatores de risco para desenvolver a doença aterosclerótica. A partir daí a gente dosa no sangue, faz o perfil lipídico. Nesse perfil lipídico ele já nos dá uma pista para saber se você tem o colesterol aumenta, se você tem doença aterosclerótica. Como que a gente vai evidenciar a doença aterosclerótica
nas suas artérias. Temos alguns exames. Quais são os exames mais comuns que a gente pode fazer para identificar, né? Primeiramente, a gente pode fazer Doppler de carótidas, é um ultrassom das artérias do pescoço para saber se tem plaquinha de gordura acumulada ali. Se tiver, a doença já está instalada, temos que saber a quantidade para saber o tipo de tratamento, às vezes só medicação, às vezes tem que fazer algum procedimento cirúrgico invasivo, às vezes botar stent, sim, às vezes é preciso colocar stent nas artérias do pescoço também. Partindo diretamente para o coração, a gente tem o advento da angiotomografia, que é uma tomografia que avalia se você tem placas de gordura, sejam elas calcificadas ou não, nas artérias do coração, e também tem o score de cálcio coronariano, né? Então, você tem esses exames para evidenciar se tem realmente gordura já acumulada, placas de ateroma nas artérias do seu coração ou do seu pescoço. Também no ultrassom de abdômen, às vezes o próprio o próprio ultrassonografista pode identificar se tem placas de gordura na aorta, né? Então, são alguns dos exames que a gente pode lançar mão para identificar se você já tem a doença aterosclerótica implantada. A partir do momento que a gente identifica alguma placa de gordura, seja ela nas artérias do pescoço ou nas artérias do coração, ou até mesmo na aorta, ou em qualquer parte do teu organismo, identificado placa, você já passa automaticamente a ser uma pessoa de alto risco cardiovascular, porque a doença já está implantada. A partir daí, a gente vai mapear a doença para saber se ela precisa de alguma intervenção do tipo, por exemplo, no coração, se você tiver uma artéria subocluída ou com uma placa coronariana muito grande, causando sintomas, né, ou causando algum tipo de isquemia, em alguma parte do teu coração, você precisa, por exemplo, ir para o cateterismo, botar mola, né? Então você tem que mapear, nós iremos mapear essa doença para saber o tipo de intervenção. E a partir daí, a gente tem também o tratamento medicamentoso, que ele passa assim pelas estatinas. As estatinas recentemente, nos últimos anos, vem sofrendo muito ataque por parte de alguma parte dos cientistas ou pseudocientistas, né? Porque eles vêm falando que as estatinas causam alguns problemas no nosso organismo, né? Como demência, reduzem a testosterona, o seu hormônio, causam alterações hepáticas, uma gama de alterações que não são verdadeiras. Já foram feitos estudos e a maior parte o que a estatina pode causar, algumas pessoas são intolerantes à estatina e causam mialgia, dores musculares, que é uma pequena parcela da população que tem isso, e a maioria dos sintomas é um efeito nocebo, a gente fala, ou seja, a pessoa sabe que aquilo pode causar sintoma nela e ao tomar o medicamento ela começa a ter sintoma automaticamente. Na maioria das vezes a gente tem umas estratégias para tentar identificar se isso é realmente o sintoma ou não, e quanto às alterações hepáticas, as alterações de demência cerebrovasculares e as alterações de queda de hormônio, elas não são verdadeiras, tá bem? Então, você não vai ter a tua testosterona baixa porque você utiliza a estatina, porque o colesterol que os seus testículos utilizam para produzir a testosterona, ele está dentro da célula, e o que nós dosamos, ele é um colesterol que está dentro no sangue, na corrente sanguínea, não é o colesterol intracelular, como eu já havia dito anteriormente no início do podcast. O nosso organismo ele é capaz de produzir o seu próprio colesterol para usar para produção celular e também para produção de hormônios, tá bem? Então, tomar estatina não vai baixar a tua taxa hormonal, tá bem? Se você estiver tendo testosterona baixa, hipogonadismo secundário, alguma outra alteração no seu organismo, não vai ser por causa das estatinas, tá bem? E a gente entra numa discussão muito séria,
que é o risco-benefício, né? O benefício das estatinas é muito, muito grande para quem tem doença aterosclerótica. As estatinas são comprovadamente, através de estudos que reduzem mortalidade, as estatinas... A primeira estatina criada foi a simvastatina lá na década de 80 e já no primeiro estudo, o estudo 4S, ele já demonstrou uma queda de mortalidade de mais de 30% e a simvastatina nem era uma das mais potentes. Atualmente nós temos estatinas mais potentes como a rosuvastatina e a atorvastatina que reduzem o colesterol em mais de 50%. A taxa de colesterol é um dos alvos terapêuticos também, o LDL. Então, a gente tem que lançar mão dessa estratégia, dessa medicação quando você tem doença aterosclerótica, tá bem? Perder essa grande ferramenta no tratamento da doença aterosclerótica é uma grande perda para o paciente, para a população como um todo, porque se a gente deixar de dar estatina, a gente vai estar aumentando a mortalidade nessa população, tá bem? As estatinas são as únicas medicações existentes para o tratamento da doença aterosclerótica? Não. Nós temos também outras medicações que vêm sendo desenvolvidas, tá bem? E o alvo terapêutico é também reduzir o LDL e a ApoB, né? Mas são medicações injetáveis e tem também outras que são por via oral, que tem o ácido bempedóico, tem... Aí depois tem as medicações injetáveis, tá bem? Que são o Repata, o Evolucumab, e tem outras medicações que são injetáveis, algumas que são aplicadas 2 vezes no mês e outras que são aplicadas de forma semestral, que reduzem muito. Essas medicações elas são reservadas para a população que tem muita doença, que acabam, mesmo tomando as medicações, acabam tendo infarto, vários eventos recorrentes. Então, são medicações reservadas para uma população mais específica, tá bem? Então, dito isso, a gente tem uma doença que é a doença mais comum no mundo no sentido de causar mortalidade. Então, é a doença que mais causa mortalidade no mundo, é a doença aterosclerótica, através das doenças do infarto e do AVC isquêmico, tá bem? Então, a gente tem essa doença muito bem mapeada hoje em dia. Não é só o colesterol da sua dieta que causa a doença aterosclerótica, tem uma parte genética. A maior parte do colesterol gerado no seu organismo é de forma genética. Então, não é só a tua dieta que vai ser a causadora da doença aterosclerótica. Ou se você tiver uma genética que predispõe à doença, mais uma dieta rica em gorduras saturadas, você vai desenvolver essa doença de forma precoce, tá bem? Então, é muito importante que você entenda isso, que a doença não é determinada apenas pelo que você come, sim por todo um estilo de vida que passa pela obesidade, síndrome metabólica, tabagismo, pré-diabetes ou diabetes, né? E a dieta em si rica em gorduras saturadas. Isso daí predispõe à doença. Só por si só, isso daí já pode causar doença? Sim, mas se você tiver uma predisposição genética, você vai desenvolver de forma mais precoce. É muito importante saber se na tua família já teve caso de infarto ou AVC em pessoas jovens. O que nós julgamos jovens? Nos homens, infarto ou AVC abaixo dos 55 anos e nas mulheres abaixo dos 65 anos. Se na tua família, pai, mãe, irmãos, tiver alguém que teve esse tipo de evento antes dos 55 nos homens e antes de 65 nas mulheres, você tem um fator genético de risco, você tem um histórico familiar positivo para doença aterosclerótica, você deve se cuidar mais e fazer um check-up o quanto antes, tá bem? Outra coisa importante aqui é depois que você estadiou todo o teu risco, você dosa o teu colesterol, faz os exames que tem que ser feito, Doppler de carótida, se for preciso score de cálcio e tudo mais. A gente determina o seu risco cardiovascular através de calculadoras
hoje em dia a gente usa muito a Prevent Score, né? Então a gente vai determinar o teu risco cardiovascular. Se o teu risco for um risco de intermediário para alto, a gente já começa o uso de estatina, mesmo que o teu colesterol seja normal. É muito comum. Essa semana atendi paciente no consultório, 72 anos, que ela chegou e falou: doutor, meu colesterol sempre foi normal. E na análise dela, ela já tinha placa nas carótidas e tinha placa coronariana também, mas essa paciente, ela tinha uma doença, a artrite reumatoide, que são as doenças inflamatórias. Então, as doenças inflamatórias, elas também causam doença endotelial e favorece o acúmulo de gordura nas artérias. Então, se você tem algum desses fatores de riscos que são os clássicos, ou se você tem alguma doença inflamatória, você já é uma pessoa que tem um maior risco de desenvolver doença aterosclerótica, você é uma pessoa que pode ter um infarto precocemente, tá bem? Então, só para vocês entenderem que não é só a dieta que causa doença aterosclerótica, não é a doença dos obesos, tá bem? Existem obesos que têm um perfil lipídico excelente e não têm doença aterosclerótica, tá bem? Existem diferentes tipos de obesidade, tem obesidade que é metabolicamente inflamatória e tem obesidade que não, tá bem? Então, existem diferentes perfis de obesidade também, então não é porque a pessoa é obesa que ela tem o colesterol alto, não é isso também. Então, vejam que tem uma gama, a análise não é feita só pela dosagem do colesterol no sangue. Se você tem o colesterol alto no sangue, isso é um fator de risco, mas ele é um fator que entra numa análise global que vai partir desde o teu histórico familiar até os teus fatores de risco, o teu estilo de vida, os fatores de risco se você já tem alguma doença, diabetes, doença inflamatória ou qualquer outro tipo de doença que pode causar doença aterosclerótica, que aumenta o risco de ter infarto. Depois a gente vem para os exames, identificado alguma placa de gordura em algum local do teu organismo, e depois a gente vai para as calculadoras, joga na calculadora, determina o risco para saber se você precisa de tratamento com estatinas, se você precisa ir direto para a mesa de cateterismo, se você vai precisar de algum outro exame invasivo ou exame funcional de isquêmico. Então, é uma análise que ela não é simples, ela tem que ser feita por um cardiologista, e hoje em dia nós temos muitas ferramentas para determinar essa doença e para chegar antecipadamente antes que essa doença se instale. Ou seja, o nosso maior objetivo hoje em dia é saber se você tem risco de desenvolver essa doença e iniciar o tratamento antes, tá bem? Então, vamos agora responder algumas perguntas que são muito comuns no consultório, tá bem? Eu gostaria de trazer essas perguntas aqui para eu responder para vocês, para que fique mais bem explicado, né? Uma das perguntas que eu escutei essa semana é o seguinte: doutor, o meu colesterol é normal, eu posso ter doença aterosclerótica? Ou seja, eu posso ter gordura nas artérias? A resposta é sim, você pode ter doença aterosclerótica mesmo tendo o colesterol normal, porque ela depende do colesterol, mas se você tiver outros fatores de risco que causam lesão endotelial, você pode favorecer o acúmulo de gordura nas artérias, criando assim placas de ateroma, tá bem? Então sim, se você tem o colesterol normal, mesmo assim você pode desenvolver doença aterosclerótica, gordura nas artérias. Quais são essas doenças, né, que determinam? Ou seja, você tem um colesterol normal, quais são essas doenças que te colocam em risco? Pressão alta, diabetes, seja ela tipo 1, tipo 2, doenças que são autoimunes, doenças inflamatórias como artrite reumatoide, por exemplo, psoríase, o próprio HIV. Essas doenças, elas aceleram a lesão endotelial e podem causar doença aterosclerótica, tá bem? Então, se você tem o colesterol normal, mas tem alguma dessas doenças, você tem que passar pelo cardiologista para a gente fazer uma análise uma análise global para saber se você tem ou não essa doença já implantada, tá bem? Outra pergunta muito comum no consultório é: banha de porco é mais saudável do que os outros óleos ou azeites?
E a resposta, obviamente, é não. A banha de porco é altamente aterogênica e você não deve usar ela na tua dieta habitualmente todos os dias, porque ela vai aumentar o teu risco de desenvolver gordura nas artérias. Não utilizem banha de porco de forma rotineira na dieta, tá bem? Outra coisa que eu gostaria de trazer é o seguinte, outra questão e outra pergunta que é muito comum no consultório. Doutor, se eu tomo estatina, a minha testosterona vai ficar baixa? E a resposta é não. A estatina não baixa a tua testosterona, porque o mecanismo de produção da testosterona é completamente independente da via do colesterol, do LDL, que a gente está falando aqui das estatinas, que é o alvo terapêutico da estatina, tá bem? Se você está com a testosterona baixa, você deve procurar causas de hipogonadismo secundário, tá bem? Outra questão que é muito comum é estatina causa demência. Muito comum no consultório os pacientes chegarem e perguntarem: doutor, a estatina causa demência? Ou então, estou com medo de tomar estatina porque eu escutei que ela causa demência. A estatina não causa demência, não está associada a maiores taxas ou aumento dos números de demência na população como um todo, tá bem? Se a pessoa desenvolveu demência e estava tomando estatina, isso daí é uma coincidência, tá bem? Não é a estatina que está causando a demência, tá bem? E essas são algumas das questões mais comuns lá no consultório e eu trouxe aqui para vocês hoje, tá bem? Espero ter ajudado a esclarecer mais essa questão do colesterol. Esse tema ele é muito recorrente, eu sempre estou falando com os meus pacientes sobre ele e por isso que eu trouxe ele aqui hoje para tentar esclarecer um pouquinho para vocês sobre ele, tá bem? Eu gostaria só de finalizar aqui fazendo uma análise global do colesterol, tá bem? Trazendo assim o que foi mais importante aqui, o que a gente discutiu aqui hoje, tá bem? Então, lá no comecinho do podcast a gente falou sobre por que o colesterol é tão importante e por que é, né? O colesterol ele é importante porque ele é elemento central numa doença chamada doença aterosclerótica. A doença aterosclerótica é o acúmulo de gordura no sangue e ela causa infarto e AVC, tá bem? Outra questão muito importante que a gente discutiu aqui hoje foi: o colesterol da dieta é o maior causador da doença aterosclerótica? E a resposta é não. Ele é sim muito importante. Você não deve consumir a gordura saturada, a gordura que vem de origem animal de forma rotineira e em muita quantidade, porque ela aumenta o teu risco de desenvolver doença aterosclerótica. Sim, isso é verdade, mas ela não é a única causadora. Se você soma isso à sua parte genética, que deve ser analisada também, se você tem uma genética que causa predisposição, se você herdou isso da tua família e você é uma pessoa que consome muita gordura saturada, você vai desenvolver doença aterosclerótica precocemente e vai acabar tendo um infarto ou AVC. Depois a gente foi para uma análise já da doença em si. Como que a gente faz a análise dessa doença? Através de saber o histórico familiar das pessoas, tá bem? Se você tem um histórico familiar que é pai, mãe e irmãos que tiveram infarto precocemente, lembrando que nas mulheres abaixo dos 55 anos e nos homens abaixo dos 55 anos e nas mulheres abaixo dos 65 anos. Depois dessa análise do histórico familiar, a gente vai para o seu estilo de vida. Se você é uma pessoa sedentária que não pratica atividades físicas, se você se alimenta com gorduras muito insaturadas ou uma dieta ultraprocessada, se você tem obesidade e síndrome metabólica, se você é tabagista, se você tem isso somado a um histórico familiar positivo, você vai desenvolver doença aterosclerótica precocemente. E a partir daqui, essa é a primeira na consulta no consultório, a gente vai falar histórico familiar e estilo de vida. Depois eu vou pedir exames para vocês e a gente vai para a parte dos exames realmente. Temos exames laboratoriais e exames de imagem. Nos exames laboratoriais a gente faz uma análise global
do paciente, mas obviamente o mais importante aqui para nossa discussão de hoje vai ser o perfil lipídico do paciente: colesterol total, triglicerídeo, LDL, HDL, tá bem? ApoA e ApoB, desculpa, e a LPA. Vou só fazer um adendo: o que é a LPA? Pergunta muito comum, tá bem? A LPA é um tipo de colesterol, tá bem? Altamente aterogênico e que é determinado geneticamente. Isso é uma herança genética, você nasce com aquilo já pré-determinado, tá bem? Se você tem a LPA elevada, o seu risco genético de desenvolver doença aterosclerótica está aumentado. Então, hoje em dia, a gente sempre faz pelo menos uma dosagem de LPA na vida para saber se você tem um risco genético aumentado. Então, se você ainda não fez LPA, é importante a gente dosar para saber se você tem um risco, um perfil genético de maior risco para desenvolver doença aterosclerótica, tá bem? LPA é muito importante. Depois a gente vai para análise global desse perfil lipídico, tá bem? A partir daqui, com os exames de sangue mais as características clínicas do paciente, a gente pode jogar esse paciente nas calculadoras mais utilizadas hoje em dia, Prevent Score. Prevent Score vai te dar o risco cardiovascular. Qual que é o seu risco? Baixo, intermediário, alto, muito alto, tá bem? Por que é importante determinar o risco cardiovascular? Porque é a partir do risco que nós iremos determinar as metas, o alvo terapêutico através das estatinas, tá bem? Então, se você tem um perfil de baixo risco, talvez não precisa utilizar estatinas, medicamentos para o colesterol. Se você já tem um risco intermediário alto, muito alto, você vai ter que usar estatinas, tá bem? E, obviamente, tratar todos os outros fatores de risco. A partir dessa análise, a gente pode lançar mão da análise de imagem, que faz parte do check-up, tá bem? Doppler de carótidas para saber se tem placa de gordura nas carótidas, ou seja, nas artérias do coração ou nas vertebrais, tá bem? A gente pode fazer também score de cálcio. Como que é utilizado o score de cálcio? Para que serve o score de cálcio? Ele também gera uma certa dúvida na população e muitas vezes essa dúvida é criada, nasce principalmente entre os médicos quando pedir, né? O score de cálcio ele serve para reclassificar o paciente. Por que eu quero reclassificar o paciente? Lembra que eu falei que eu quero sempre chegar antes da doença. Hoje em dia a gente está indo atrás da doença de forma ativa, mesmo que você não tenha placa, se existir qualquer suspeita que você tenha essa doença aterosclerótica, nós cardiologistas iremos atrás dessa prova para eu começar a estatina para você, tá bem? Então você tem um paciente ali que está com um risco baixo, intermediário, e você está querendo reclassificar esse paciente, ou até mesmo o paciente de risco baixo, você está querendo reclassificar ele através de um exame de imagem. O score de cálcio entra muito bem aqui. O que é o score de cálcio? É uma tomografia normal do tórax, e essa tomografia vai ser jogada num software onde um cardiologista treinado em imagem vai analisar se tem placas de cálcio nas suas coronárias. Quanto mais cálcio nas coronárias são as artérias do coração, quanto mais cálcio nas coronárias, maior o teu risco. Por que teria placa de cálcio na sua coronária? Porque em algum momento foi uma placa de gordura e o seu organismo foi calcificando ela para estabilizar essa placa num processo fisiopatológico, tá bem? Então, se o seu score de cálcio for muito alto, quer dizer que em algum momento você teve muita placa coronariana, isso aumenta o teu risco. Se você é um paciente de baixo risco, tem score de cálcio positivo um pouquinho alto, você já vai começar a usar a estatina antecipadamente, mesmo que não tenha sido identificado nenhuma outra placa coronariana ou alguma outra placa de gordura no seu organismo, tá bem? A gente também pode lançar a mão da angiotomografia. A angiotomografia é um pouquinho diferente ou muito diferente do score de cálcio, porque ela é um exame de imagem que vai avaliar literalmente as coronárias, tá bem? Então é a mesma tomografia, só que agora vai injetar contraste, e com a injeção de contraste, o médico cardiologista que está fazendo o exame pode
analisar as artérias. Então, o que é angiotomografia? É uma tomografia que você recebe contraste e vai ser analisado as suas coronárias. Se tiver placa de gordura nas suas coronárias, ela vai ser identificada. Por que a angiotomografia é interessante? Porque o score de cálcio avalia só a placa que está calcificada. Às vezes o seu score de cálcio é 0, mas na angiotomografia você tem uma placa de gordura ainda em estágio inicial. E isso daí é um risco maior ainda, porque a placa de gordura ela pode se instabilizar e causar um infarto. Então é muito importante em alguns pacientes que têm um risco maior ou que a gente está suspeitando que tem a placa coronariana, a gente fazer a angiotomografia para identificar se, além da placa calcificada, tem alguma placa mista ou gordurosa, porque daí a gente vai intensificar o tratamento com estatina na intenção de calcificar para estabilizar essa placa de gordura. Tá bem? Exame muito importante dentro da análise. Então a gente falou de LPA, análise do perfil lipídico com LPA, score de cálcio e também a angiotomografia. Então, existe também a análise laboratorial também, a gente pode pedir PCR para ver se tem algum grau de PCR elevado que pode causar doença inflamatória. Então, vou citar para vocês 3 exames que são muito solicitados dentro da cardiologia para analisar e saber se você tem placa de gordura ou não. LPA, score de cálcio e angiotomografia coronariana. Esses 3 exames podem detectar e placas de gordura nas suas artérias para saber se você tem doença aterosclerótica ou não. Se você tem doença aterosclerótica, você deve iniciar o uso de estatinas, tá bem? E a partir daqui, a gente chega ao tratamento, né? Temos o tratamento com as estatinas, que são excelentes medicações, são muito seguras, não causam demência, não abaixam a testosterona, não causam doença hepática e na grande maioria das vezes a mialgia que é causada ali é efeito nocebo, tá bem? Então, o tratamento com estatinas é seguro e eficaz e protege você de ter infarto e AVC de forma muito segura, tá bem? Então, a partir das estatinas, a gente tem também, obviamente, mudança do estilo de vida, tratar a pressão se você tiver pressão, tiver hipertensão, tratar o diabetes se você for diabético, tratar as doenças autoimunes ou doenças inflamatórias se você tiver, para que se retarde ou evite a progressão da doença aterosclerótica. Quais são outras medicações que a gente pode usar? Ácido bempedóico, inibidor do PCSK9, tem outras... essas são outras medicações que podem ser utilizadas. Espero ter trazido aqui um panorama global e geral da doença aterosclerótica, tá bem? É basicamente isso. A maioria da discussão que tem na internet, ela é superficial e para lá na dieta. Então é por isso que você deve buscar a fonte e as pessoas que estão te falando sobre doença aterosclerótica. É muito fácil falar por aí que a estatina faz mal, que a estatina baixa a testosterona, que a estatina dá demência, mas a pessoa que está falando isso provavelmente não conhece muito bem a doença aterosclerótica como um todo e ela pode estar te causando um mal gigantesco. Eu tenho casos de pacientes no consultório que identificaram através de angiotomografia doença aterosclerótica em artéria coronariana importantíssima, lá há uns 2, 3 anos atrás e pararam de tomar estatina porque viram esses comentários pela internet e a pessoa parou de tomar estatina. Em 2 anos a placa progride de uma obstrução intermediária para uma obstrução grave. Esse paciente tem que ir para o cateterismo colocar stent. Não caiam nessa conversa, nessa falácia, procurem as fontes, os médicos que estão falando sobre isso, tá bem? Geralmente os cardiologistas que dominam bem esse assunto, tá bem? Se alguma pessoa está falando o contrário, procure saber se essa pessoa tem formação em cardiologia, tá bem? É muito fácil falar que dá dor muscular, que dá demência, que dá doença hepática. É muito fácil falar isso. Essa discussão é superficial. É muito fácil falar por aí que dietas carnívoras ou dietas ricas em gordura não fazem mal.
é mentira, essas gorduras, se a dieta é rica em gordura saturada, ela faz sim mal, porque além de ser rica em calorias, ela é muito mais aterogênica e se acumula nas suas artérias, tá bem? Então, nada melhor do que uma dieta balanceada. Você pode comer carne vermelha, você pode comer gorduras de fontes que sejam saudáveis, insaturadas, geralmente de origem vegetal, frutas, legumes. Isso daí quem é o profissional adequado para falar de dieta, obviamente, é o nutricionista. Bons nutricionistas não falarão para você comer gordura saturada em grandes volumes, tá bem? Não caiam nas falácias, nos acompanhe, me acompanhe nas redes sociais para você receber informações de fonte confiável, tá bem? E a cada 15 dias estaremos aqui falando sobre temas do coração, sobre saúde cardiovascular, sobre doenças cardiovasculares e também sobre estilo de vida, esporte e tudo mais que envolve a saúde do nosso coração. Esse foi o terceiro episódio do Sinusalcast falando sobre colesterol, um tema muito relevante para a população. Roda a vinheta.